Em primeiro lugar, eu concordo com tudo o que disse o Jorge Coelho, e a primeira coisa que acho estranha em Portugal é que os partidários da descentralização e da regionalização é que têm de se explicar. Os partidários do centralismo e os atores do centralismo nunca têm que se explicar. Porquê que isto é curioso? Porque, de facto, as coisas estão estudadas. Eu tenho um pouco de vergonha de falar destas coisas diante do professor Valente Oliveira, mas ele, em público, não me vai desautorizar, depois em privado logo se verá. Mas vamos lá ver. Quais são as teorias sobre a descentralização na produção de bens públicos? Há em primeiro lugar, uma explicação financeira, que é a produção de bens públicos, de serviços aos cidadãos, deve ser feita da forma mais eficiente, a melhor utilização dos recursos. E a melhor utilização dos recursos consegue-se com o encontro das circunscrições ideais. Para o trânsito, a circunscrição ideal é o município. Para o ambiente, porventura, tem um âmbito mais alargado. Para a coesão social e a redistribuição social, porventura terá de ser nacional. A produção dos bens materiais e não materiais que o Estado tem deve encontrar as circunscrições mais eficientes. Numa lógica de subsidiariedade, a eficiência encontra-se numa lógica de subsidiariedade. Não há manuais a dizer uma coisa ao contrário disto nas universidades, mesmo nas mais modernas. Depois há uma explicação política, que é num sistema democrático, numa estrutura constitucional democrática, quanto mais preferências de pequenos grupos pudermos ouvir, mais temos uma democracia mais participada e mais envolvida e atendemos melhor às preferências dos cidadãos que pagam os impostos e que querem os bens públicos. E, portanto, quanto menos formos agregados nacionalmente a juntar as preferências para o Estado formar as suas escolhas, quanto mais localizados e descentralizados, mais atenção temos por anseios diferentes, anseios das minorias que porventura não se exprimem ou não são visíveis no plano global. Também não há grandes teorias contrárias a estas. Estas duas lógicas apontam para que o Estado, em todas as suas dimensões, mas nesta de serviços públicos, tenha uma presença descentralizada, obedecendo a estes dois objetivos. E, portanto, não deveria ser... O que é preciso explicar em Portugal é porque é que isto não é atuado e não porque é que temos de mudar aquilo que está, não é? E, portanto, partimos sempre, nós, os partidários da descentralização, ou até das regiões, neste plano, pelo menos, partimos sempre de um ponto de partida negativo, que é termos de explicar aquilo que já não se explica, já só se ensina, ou já constitui um dado. E isto não tem funcionado. Quer dizer, o facto, apesar disto ser assim, apesar disto se ensinar nas escolas, nas universidades, apesar disto estar nos relatórios europeus, nos relatórios da OCDE, eram aquelas coisas que eu trazia ali, apesar disso estar tudo aí, não se segue em Portugal, não se segue. E para não se seguir, a coisa pior para mim, qual será o argumento que pode, talvez, sacudir os políticos, ou sacudir os partidos, os vários quadrantes do poder? Pois, se a explicação da subsidiariedade e do federalismo financeiro não funciona, se as teorias sobre o aprofundamento da democracia, que é conseguida com ouvir as preferências das pequenas circunscrições ou das circunscrições mais pequenas que o Estado, o que é que poderá funcionar? Não sei, eu lembrei-me para hoje que talvez a desigualdade profunda que há no país, talvez se consigam tocar as cordas da sensibilidade social, já que essa parece que anda aí bastante exacerbada e bastante
excitada no plano político e com contínuas declarações de princípios e de afeições pela correção das desigualdades e pela coesão social. Ora bem, um dos aspectos mais negativos da descentralização são os aspectos da desigualdade e da falta de coesão. Não podemos hoje tratar isso muito em detalhe, mas Portugal tem aspectos, enfim, não está na cauda dos países europeus em matéria dos indicadores de desigualdade social, mas não pontua também muito bem. Tem problemas de desigualdade grandes, 45% das pessoas em Portugal estão em risco de pobreza antes das prestações sociais, quer contributivas, quer não contributivas. E isto significa que nós temos um país que precisa profundamente do Estado. Bem, eu sou liberal, gostava que o Estado fosse mais pequeno e mais eficiente, mas só estou disposto a aceitar isso se o Estado se concentrar naqueles que precisam. Porque eu, quando olho para os dados sobre a desigualdade em Portugal, essa desigualdade só pode ser corrigida, pelo menos no ponto de partida e nas próximas décadas, com uma intervenção do Estado muito significativa. E um dos dados da desigualdade é a falta de coesão territorial e a falta de descentralização, porque, de facto, as pessoas... Existe um princípio também, que eu já me calo, Miguel, sou mesmo. Existe uma realidade com a qual é muito difícil lutar, que é... há um princípio de que a densidade económica e o potencial económico é que dirige a localização das empresas. Isto é, as empresas procuram zonas densas economicamente e com potencial económico, leia-se mercado à volta ou mercado exterior, com um mercado com um potencial económico mais elevado. E essa regra é escusado tentar contrariar os movimentos das empresas por decreto, porque as empresas fatalmente procuram os centros de densidade económica, os centros de densidade económica tendem a ser aqueles com maior potencial económico e a atração das pessoas faz-se por essa via e depois a densidade aumenta, o potencial aumenta e por aí vamos. Portanto, só há uma forma de interromper isto, que é procurar travar um pouco a densidade económica nos lugares de concentração, sem prejuízo do todo, e tentar produzir densidade económica noutros sítios do país. E isto só se faz com o Estado. E isso concordo com o Jorge, com medidas a sério, com medidas muito importantes de investimento nas outras zonas do país. Em primeiro lugar, vou só sintetizar para me calar. Em primeiro lugar, medidas é fundamental do ponto de vista da justiça quebrar o fosso entre as pessoas que estão no interior e as pessoas que estão no litoral, do ponto de vista das coisas mínimas, da educação, da habitação, do saneamento, do acesso aos bens e aos serviços, às telecomunicações, a tudo. É fundamental quebrar isso em nome da igualdade. Só pode ser o Estado. Não vale a pena estar a pedir ao Altice que faça mais umas antenas ali, ou à nós, e depois dizer aos bancos que têm de abrir sedes ali, e os CTTs também são obrigados, sob pena de levarem com greves todos os dias, a abrirem. Não vale, é o Estado que tem de fazer esse investimento e se tem de responsabilizar por ele. E o segundo aspecto é que, ao procurar densidade económica nos outros sítios, nos não concentrados, portanto, promover a densidade económica investindo, essa procura de densidade económica tem de ter um cuidado. Tem que se procurar também que os recursos humanos locais possam responder a essa tentativa de reforçar a densidade económica dos espaços remotos. Isto é, não adianta pôr uma firma em Vila Pouca de Aguiar ou na Raia, uma sociedade qualquer, se depois lá não há serviços, não há médicos, não há
cinemas, não há centros comerciais, não há etc, etc. Não adianta. E não adianta também se não há recursos qualificados. O que há, agora é que é mesmo para acabar, não tenho grande esperança, ao contrário ali do Jorge e do grupo que eu respeito muito, nos aspectos fiscais para resolver o problema. Acho que tem de ser mesmo pôr dinheiro. Não pode ser fiscal. Porquê? O Jorge tem razão, o que existe não é nada. Mas quando forem fazer uma coisa que for o triplo do que existe, também não é nada no IRC. Ou o quinto. E não é nada porque as empresas, as pequenas e médias empresas, não pagam impostos em Portugal, em geral. Há 450 mil empresas, pagam 120 mil. E essas 120 mil não são as micro, e de que fala o amigo ali do Jorge, o Jerónimo de Sousa, não são as micro, multi-pequenas, não são. São as médias e as grandes é que pagam impostos. E, portanto, eu dizer a uma empresa média ou pequena ou muito pequena, vai para a Vila Pouca de Aguiar, que não pagas imposto para ele, não tem significado nenhum. Esse é um primeiro aspecto. Depois, não há evidência nenhuma, por muitas tentativas que se tenha feito, que essas reduções fiscais tenham conduzido no interior dos países. Ao nível nacional já não é assim. Na competição entre países não é assim. No interior não há grandes... Eu não estou contra. Só não acredito, a não ser vendo, na eficácia de medidas de diferenciação fiscal muito grande ao nível do imposto sobre rendimento. Não tem produzido resultados visíveis e palpáveis e são muitas vezes uma forma de o Estado depois se desculpabilizar. Já fizemos, reduzimos o IRC para metade, mas as empresas que lá estão já não pagavam, ou não pagavam de qualquer forma, ou não mudaram por causa disso. E as empresas que são capazes de aproveitar os movimentos por razões fiscais, são grandes ou muito grandes empresas. E depois levantam-se problemas, o que é que lá está? Para não me acusarem de eu estar sempre a falar nos meus, se o Pingo Doce mudar para Bragança, o que é realmente, o que é que está realmente em Bragança? Depois essa taxa é muito complicada, exige medidas administrativas muito complicadas para ver realmente o que está ali. É o mesmo que se passa na Madeira. Se os impostos descerem na Madeira e depois forem para lá as sedes das grandes empresas, o que é da Madeira? É preciso uma perequação, é preciso... E eu tenho mais crença na política fiscal local nos municípios, ligada aos cidadãos e ligada a impostos diretamente relacionados com os cidadãos, do que na política fiscal relacionada com as empresas. Mas aceito que um mix dessas coisas todas possa ser tentado. Mas eu acho que é investimento. Investimento em educação, saúde, infraestruturas em geral já temos. São investimento nas pessoas e na possibilidade das pessoas ali viverem. E acho que isso tem de ser feito pelo Estado, não por decretos e pequenos planos, tem que ser feito por um Estado que queira fazer.